Muito bem, já estamos de volta ao vivo pela Amazonsat. Você que gosta de consumir alimentos em conserva, em vidros, realmente em latas, é bom prestar atenção na toxina botulínica. Muitas vezes achamos que o perigo de uma intoxicação alimentar está relacionado ao fato principalmente de se alimentar fora de casa. Realmente, mas apesar da incidência ser maior em bares, restaurantes, lanches, a contaminação dos alimentos também pode acontecer na sua casa. A toxina botulínica, por exemplo, contamina alimentos enlatados ou em vidro como palmito, ervilha, milho e picles, além de conservas caseiras e pastas. O botulismo pode levar à morte, então é preciso ter muito cuidado. Fique por dentro. O botulismo é uma doença rara e fatal e merece atenção. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos a nutricionista Tânia Batista para conversar e explicar, esclarecer e dar dicas também de prevenção. Olá, bom dia, Tânia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos assistem. Que bom estar aqui e discutir um tema tão importante como esse. E você pode participar, mande suas perguntas para facebook.com/estilo de vida que você vai responder, não vai, Tânia? Sim, com certeza. Bom, vamos começar então. Eu falei alguns alimentos, mas cite, Tânia, você pode citar para a gente quais são os principais que podem ser contaminados pela toxina botulínica? Sim, essa toxina, Carla, ela é proveniente de uma bactéria que está presente geralmente no solo, por isso que algumas frutas, verduras, legumes também podem ter, né? Nos animais pescados, aves, no intestino normal desses animais, ela vive normalmente. Então, praticamente a gente vai encontrar em todos os alimentos, carnes, verduras, legumes, frutas e principalmente nos alimentos que são processados e que não são bem processados, né? Então, que a temperatura não é mantida adequadamente, de conservação ou mesmo de processamento, de preparo, por exemplo, desses picles, pastas, né? E essa bactéria também ela gosta muito de um ambiente que não tem oxigênio, né? Um ambiente anaeróbio que a gente fala. Então, principalmente embalagens a vácuo, as conservas, que fica pouco oxigênio, é o ambiente perfeito para ela crescer. Então, quando essa bactéria cresce, ela libera as toxinas nesse alimento. E aí a gente consome o alimento, consome a toxina e fica doente. Vamos citar então latas de salsicha, de sardinha, sem citar marcas, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, apenas para informar e realmente fazer com que esse problema não realmente afete ninguém. Latas de salsicha, latas de sardinha, conserva mesmo, aquelas que vêm bem moída, ou até aquelas que esses cortam. Produtos industrializados, mas também pode acontecer com produtos que são preparados em casa. Por exemplo, a carne, né? Carne assada, carne cozida. O cozimento da carne também diminui essa quantidade de oxigênio. Se esse cozimento não for bem feito, né, por um tempo prolongado, porque essa bactéria ela só é destruída em alta temperatura, então fervura, né? E por um tempo longo, pelo menos 30 minutos. E a toxina também é destruída com calor, mas também com alta temperatura. Então, se essa temperatura, esse calor não for aplicado adequadamente, até mesmo um produto feito em casa e que depois não é levado logo à geladeira, fica em temperatura ambiente, você pode ter a toxina. Tem casos, por exemplo, daquelas famílias que às vezes cozinham a carne e costumavam guardar na gordura, eles chamam a carne de lata, né? Da própria gordura da carne ou do peixe. E tem casos, relatos de infecção, né? De toxinfecção botulínica por o consumo dessa carne. Então eu posso entender que a toxina botulínica em uma carne mal passada ou até num sushi pode acontecer também. Se ele não ficar armazenado, porque se eu mantenho na refrigeração, o crescimento dessa bactéria ele é diminuído, né? Então, se eu tiver o tempo para ela crescer e a temperatura adequada, que geralmente é a temperatura ambiente, uma temperatura mais quente, ela vai se crescer sim. E a gente não tem como ver, tá ali, ali se alimentando, não tem como ver ou tem como? Esse é o grande problema. Nem sempre, geralmente, a toxina, ela não muda o sabor do alimento, não muda a cor, o aspecto. Você não percebe
que ele está contaminado. Né? Então, o grande segredo é a prevenção, é a manipulação. Às vezes, a gente leva, como ela é uma bactéria que vive no solo, né? Então, com poeira, o alimento fica descoberto, ou então as verduras, legumes muito próximo ao piso, ao chão, as pessoas passam, né? E aquela poeira vai levando aquela bactéria. Ou então, a pessoa que faz a contaminação cruzada, que nós falamos, prepara um alimento, está prontinho para consumir, mas vai cortar, por exemplo, uma tábua de corte que ela cortou uma verdura que não foi bem higienizada. Às vezes as pessoas só querem colocar aquelas ervas, né, salsinha, cebolinha, não higieniza bem, só lava rapidinho e ela vem diretamente da terra. Então começa a contaminar aquele alimento que às vezes já está pronto, então ele não vai ser fervido de novo, não vai ser assado e fica ali por um tempo. Aí vai comer, depois descansa, depois volta, come de novo. Come no almoço, come no jantar, não que seja ruim, né? Mas enfim, tem que prestar atenção e tem que armazenar direitinho. Sem esse cuidado do armazenamento. E como seria então esse armazenamento correto? Sempre na refrigeração. Ou o alimento ele fica bem aquecido e é consumido, né? E depois de pronto, se ele não for consumido imediatamente, ele tem que ser colocado na refrigeração ou congelado. Né? Assim você previne que a bactéria tenha tempo de se multiplicar. E sempre preparando esse alimento de forma adequada. O grande problema das conservas, e principalmente as conservas caseiras, é porque se você ferver muito, por exemplo, um picles, né, ele vai se desmanchar. Então, geralmente, a temperatura que se usa é menor de 100 graus, então ela não chega a ferver e fica por um tempo curto. E se esse alimento não foi bem higienizado, ou os utensílios que são usados para preparar estão contaminados, as mãos, às vezes, da pessoa que está trabalhando está contaminada, ela vai contaminar esse alimento e ele vai crescer ali. E em relação às conservas também, vem tudo praticamente pré-pronto, não é? Então, é difícil a pessoa estar com pressa. Geralmente a pessoa vai se alimentar, né? Com esses alimentos em conserva, porque está com pressa, ou chegou à noite, né? Chegou do trabalho, à noite está cansado. Aí vai preparar aquele alimento ali instantâneo, faz rapidinho, coloca no fogo só para ficar quente, que essa é a grande verdade, não é realmente para fazer um cozimento adequado, é só para ficar quentinho, para a pessoa poder comer. Aí, ok, chegou de casa, chegou cansado do trabalho, chegou em casa, preparou esse alimento que está, infelizmente, contaminado, ela vai ingerir esse alimento, enfim, pode ser uma salsicha, uma conserva, enfim. O que vai acontecer com ela? Ela vai dormir, e aí? Bem, os sintomas, eles costumam ser rápidos, mas eles podem até ser mais longos, depende da quantidade de toxina ingerida. Em torno de 12 a 72 horas, geralmente você já tem sintomas, né? Que seriam o quê? Pode ser náuseas, tontura, vômitos também, ou não. Febre geralmente não acontece, mas a pessoa começa a sentir tontura, a visão dupla, a boca muito seca, né? Um mal-estar geral, uma dificuldade até mesmo de fala, de deglutição, e ela vai piorando esses sinais, esses sintomas neurológicos, né? Que essa é a ação da toxina. E ela é fatal porque ela acaba comprometendo a musculatura respiratória. Então a pessoa não consegue respirar e vem a óbito. E a gente deve salientar bastante que realmente pode acontecer no caso de uma conserva, de um alimento em conserva, mas também na manipulação dos alimentos, né? Se for manipulado de maneira incorreta. A gente já falou aqui sobre a questão de cozinhar bastante numa temperatura alta, por um tempo mais prolongado e tal, fazer o cozimento correto. Mas e quando a pessoa vai lá da geladeira, vai tirar o peixe, a carne que está congelada para fazer o almoço, deixa ali descongelando por um tempo, ou não sei, descongelando no micro-ondas. Esse ato pode causar também, se passar muito tempo, se passar do horário ou algo do tipo? É uma boa pergunta, Carla. A gente nunca deve fazer o degelo ou descongelamento em temperatura ambiente. Então, o certo é se programar para fazer esse degelo, deixar na geladeira, tira do congelador, põe na geladeira e aí ele vai lentamente descongelando. Ou usa o micro-ondas, que aí faz o congelamento bem mais rápido e já utiliza o alimento. Mas nunca deixar na pia, né?
lá Com a na água, cozinha. vai ficar cheio de sangue ao Isso, às vezes deixa redor. com e pior ainda, né? Porque aí você cria todo o ambiente, inclusive a quantidade de água necessária para as bactérias crescerem. Uma outra coisa importante do botulismo, que muita gente não sabe, é que existe também uma forma que é chamada o botulismo infantil. Que a gente vai falar no próximo bloco, ok? Que a gente tem que ir para o intervalo agora. Tô cheia de dúvida aqui, tô com muitas perguntas para fazer. Você também pode mandar a sua, facebook.com/estilo de vida, curte a nossa página, deixa a nossa perguntinha pra gente que a Tânia responde ao vivo. É no próximo bloco, voltamos já já, inclusive falando do botulismo infantil. É daqui a pouco.